Hoje nós estamos para a nossa quarta aula de Direitos Humanos. Nós encerramos, na aula passada, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e hoje nós vamos entrar num documento que é muito importante. Direitos Humanos, pelo edital, as matérias que tem, que vocês têm, né, que estão lá na grade, lá no edital, é Direitos Humanos, a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto São José da Costa Rica, que nós vamos trabalhar hoje. E esse pacto ele é muito importante, cai muita questão de prova, principalmente a aula que nós teremos hoje, que é uma aula que fala lá sobre, né, que nós vamos falar sobre a concepção do pacto, nós vamos falar sobre a corte, enfim, vamos falar dos assuntos para depois a gente entrar até no artigo. Os artigos, hoje, nós devemos entrar dando tudo certo e falar até o artigo 4 do pacto. E nós não vamos abordar todos os artigos, vamos abordar os principais, porque são 82 artigos do pacto. Não daria tempo, mas o principal, não é nem a questão do tempo, o principal é que a maioria deles é repetitivo, é aquilo que a gente já estudou lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nós não vamos ficar repetindo. Nós vamos falar aqueles principais que caem muito em prova, né? Algo em torno de uns 20 artigos desses 82, e eu já disponibilizei para vocês aí hoje, né? O pacto, para que vocês possam ler, estudar, e qualquer dúvida a gente vai ir respondendo as dúvidas e depois nós vamos dirigindo também nas nossas questões, ok? Mas a aula de hoje ela é muito importante, temos assuntos aí bastante importantes que nós vamos abordar a partir de agora. Então vamos lá. A primeira coisa, né, o Pacto de San José da Costa Rica, o São José da Costa Rica, mas o nome que, né, o que se fala é San José da Costa Rica. Ele foi instituído no âmbito da organização da OEA, a Organização dos Estados Americanos, e aí já vem informações importantes. É uma convenção americana sobre direitos humanos. Então, esse documento é um documento internacional das Américas. Guardem isso, ok? Porque nós temos membros de direitos humanos, países de direitos humanos, que não são da América. Esse pacto, essa Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que você já deve estar até, né, pô, é Pacto São José da Costa Rica, o que é isso? O que é essa Convenção Americana sobre Direitos Humanos? É exatamente a mesma coisa. Foi a Convenção Americana sobre Direitos Humanos que foi feita, foi realizada em São José da Costa Rica. Por isso que chama Pacto de São José da Costa Rica. Mas nada é a mesma coisa. Então, isso cai muito também. Ora cai a questão falando o Pacto de São José da Costa Rica, ora cai lá a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. É a mesma coisa, ok, pessoal? Guardem isso e hoje nós vamos ter algumas nomenclaturas muito parecidas, né? Convenção Americana de Direitos Humanos, a Corte, a Comissão. Vocês vão ver um pouquinho aí. Então, parece até um pouco confuso, a nomenclatura fica até um pouco parecida. Então, a primeira coisa a se saber é que Convenção Americana sobre Direitos Humanos é exatamente a mesma coisa que o Pacto São José da Costa Rica. É um tratado internacional que foi firmado entre os países, né, que são membros, né, da OEA e porque são a Organização dos Estados Americanos, por isso que é um tratado internacional das Américas, que envolve os países da América, ok? E ela consolida ali o regime de liberdade, de justiça social, fundado aos direitos essenciais do ser humano. Aí, ó, já estou colocando até para vocês habituar a nomenclatura, né? O CADH. Ela foi elaborada em 1969, né? A Convenção Americana dos Direitos Humanos foi em 1969, durante a conferência especializada, como eu falei para vocês, sobre direitos humanos em São José da Costa Rica. E ela entrou em vigor momentos depois. Houve a conferência e momentos depois que ela entrou em vigor em 1978. O Brasil ratificou, o Brasil faz parte como membro dessa convenção, ele ratificou essa convenção. E ela foi ratificada só que bem mais à frente, né? Lá em 1992, e ela entrou em vigor aqui no Brasil por meio de um decreto, que é o decreto 678, ok? Então, o Brasil faz parte pactuante dessa Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou Pacto São José da Costa Rica, entrou posteriormente em 1992, que foi solidificado no país. Aí, já vou colocando aqui algumas informações, deixa eu ver aqui, então. Tá, eu vou acompanhando aqui o YouTube para ver se tem algum questionamento, se alguma coisa está saindo errada.
Mas vamos lá, o importante, sempre quando tem em vermelho, que tem a setinha aí, é importante, são questões de prova, hein? Eu já falei logo no primeiro slide lá, o pacto funda as bases do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Lembre-se, é a OEA, Organização dos Estados da América, a Organização dos Estados Americanos. Então, é um documento internacional interamericano, entre os países da América, que trata sobre as proteções dos direitos humanos, né? Como um todo, e vocês vão ver mais à frente, ele é baseado, e o próprio pacto, ele faz menção à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos lá, o Pacto do São José foi elaborado com inspiração, como eu falei aí, a influência da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. Lá no preâmbulo, como eu falei, né, o documento estabelece que os princípios que foram consagrados são os mesmos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso aí, atentem sempre. Eu coloquei em vermelho, inspiração e influência da Declaração Universal de Direitos Humanos, porque já caiu questão de prova falando sobre isso. Se que o Pacto de São José da Costa Rica foi um documento elaborado posteriormente, contudo, não tem vínculo com a Declaração Universal de Direitos Humanos ou não sofreu influência da declaração, então ele foi feito por conta da Declaração Universal de Direitos Humanos. Isso consta lá no preâmbulo. Guardem isso, ok? E um documento interamericano, também já caiu na prova. O Pacto de São José estabelece direitos civis e políticos. Já grifei aí em vermelho direitos civis e políticos, vocês vão ver por quê. Né? Direitos civis e políticos, como direito ao reconhecimento da pessoa política, direito à vida, integridade pessoal, liberdade pessoal, garantias judiciais, proteção à honra e reconhecimento à dignidade, à liberdade religiosa, de consciência, liberdade de pensamento, de expressão, de livre associação. Verifiquem vocês aí que todos esses direitos aí que nós elencamos aí agora, todos eles constam na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, por que eu grifei direitos civis e políticos? Vejam lá, coloquei como importante. Questão de concurso costuma questionar sobre a positivação dos direitos econômicos, sociais e culturais na Convenção Americana. O que quer dizer isso aí? Tem questões que falam, no anterior, como eu passei lá, o pacto estabelece direitos civis e políticos. No pacto, não trouxe rol detalhado sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Ele trouxe detalhado direitos civis e políticos, que mais à frente eu já falei para vocês, nós vamos falar isso numa aula específica, que é a questão aí de direito de primeira geração, que eu vou falar para vocês. Primeira geração, no caso, direitos civis, políticos, é considerado de primeira geração. Já os econômicos, sociais e culturais é de segunda geração. Então, importante, já caiu em prova aí, ó. Então, o Pacto da Costa Rica, né, ou a Convenção Americana de Direitos Humanos, não trouxe um rol detalhado de direitos econômicos, sociais e culturais. Então, não está positivado. Não tem artigos que falam especificamente sobre direitos econômicos, sociais e culturais, somente sobre direitos civis e políticos. Por que isso? Esses direitos econômicos e sociais e culturais vai ser protocolado, vai ser tratado em outro pacto, que é o Pacto de São Salvador. Pacto de São Salvador nós não vamos estudar. Por quê? Porque ele não cai no edital, não está no edital. Está só o Pacto de São José da Costa Rica. Mas é importante vocês saberem, então, que direitos econômicos, sociais e culturais não estão no rol detalhado do Pacto de São José da Costa Rica, ou também conhecido como a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ok, pessoal? Só tem uma menção que é feita de forma genérica, que é lá no artigo 26, a gente vai ver. O pacto somente prevê que os estados devem atuar para o desenvolvimento progressivo dos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, o artigo 26 fala só isso, que ele deve tratar sobre o desenvolvimento da economia, dos direitos sociais e culturais contidos na OEA, né, a Organização dos Estados da América. Mas ele não traz taxativamente, detalhadamente, esses direitos econômicos, ok? Então, se tiver uma pergunta lá, o Pacto da São José da Costa Rica encontra-se positivado direitos econômicos, sociais e culturais, certo ou errado? Errado. Encontra-se positivado direitos civis e políticos, certo ou errado? Certo. Ok, pessoal? Guardem isso, hein? Aí eu coloquei até na observação aí, ó, proteção aos direitos econômicos, sociais e culturais somente aconteceu lá em 1999,
no protocolo facultativo de São Salvador, que é outro pacto que foi feito. Ok? Essas questões aí do Pacto de São José da Costa Rica, a imensa maioria das questões cai justamente nesses detalhes que eu estou passando para vocês. Não é nem nos artigos, por isso que nós não vamos entrar muito nos artigos, não. Mas cai, assim, nesses detalhes, no preâmbulo, nessas informações aí de vínculo do pacto com a Declaração Universal de Direitos Humanos. É nisso aí que a gente tem que preocupar mais, tá bom? O pacto, então, foi feito aí para monitorar o cumprimento das obrigações assumidas lá na, no Pacto de São José da Costa Rica, né, ou na Convenção dos Direitos Humanos. O documento estabelece... Ah, tá. Isso aqui eu quero passar o seguinte, para monitorar isso aí, que foi feito o pacto e ele foi positivado. Para monitorar os direitos, as violações, foram criados dois órgãos específicos, muito importante vocês guardarem. É a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Olha o detalhezinho aí, hein? Até a sigla é igual, é parecida, né? Se for ver, fazer a sigla é até igual. A comissão costuma-se falar CIDH, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas a corte também, se a gente for fazer uma sigla, é CIDH também. Então, geralmente, quando vem CIDH, é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quando se fala de corte, eles vão falar Corte Interamericana de Direitos Humanos. A gente vai ver a diferença desses dois órgãos mais para frente aí, ok? Mas já isso aí ela foi feito o quê? Para monitorar o cumprimento das obrigações daqueles que pactuaram junto na Convenção Americana de Direitos Humanos, ok? Então, é importante, ó, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgam estados e não indivíduos. Importante saber isso daí, questão de prova também. Essas comissões, esses dois órgãos, eles não julgam as pessoas, a violação que uma pessoa faz com relação ao direito de outra. Se o Brasil, por exemplo, tem alguma pessoa, algum indivíduo, alguma empresa que está violando os direitos humanos, essa empresa é denunciada na corte ou ela é denunciada na comissão, na verdade, ela é denunciada na comissão, porque para ir na corte só a comissão pode ir, mas então ela é denunciada na comissão, aí a comissão e a corte, ela julgam o país, ela não vai julgar essa empresa específica, ou não vai julgar uma pessoa específica. Então ela vai, vamos dizer, entre aspas, culpar o país por não estar adotando providências com relação a esse indivíduo que está violando a, os direitos humanos ou a essa empresa que está violando os direitos humanos, ok? Então, é importante, tanto a comissão quanto a corte não julgam indivíduos especificamente, julgam os estados. Eu coloquei lá, ou seja, quando há uma violação de direitos humanos, quem vai ser responsabilizado não é o indivíduo que praticou o delito, mas sim o estado ao qual o indivíduo é nacional, ou seja, ao qual o indivíduo pertence. Bom, pessoal? Então, essa tela é muito importante aí, ó. Primeiro, os dois órgãos aí que fazem parte aí da Convenção Americana de Direitos Humanos são a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. E aqui nós vamos falar um pouquinho cada um logo à frente o que um faz. Então, não julgam estados, não julgam indivíduos, julgam os estados. Importante, a Convenção Americana de Direitos Humanos, a CADH, é considerada pela doutrina internacional como o principal tratado do sistema interamericano. Isso também vira e mexe cá em prova, né? É o principal documento interamericano entre os países da América que trata sobre direitos humanos. Prestem atenção, ok? Isso são os detalhezinhos, são aquelas pegadinhas que tem nas provas que a pessoa passa batido. A KDH é considerada pela doutrina como o principal documento internacional de direitos humanos. Certo ou errado? Errado. O principal documento internacional sobre direitos humanos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é universal. A Convenção ela é o principal documento internacional dos países da América, ou seja, do sistema interamericano. Aí eu até coloquei exemplo, ó, apenas os países membros da OEA, que são a Organização dos Estados Americanos, pode aderir à Convenção Americana de Direitos Humanos. Desse modo, um país asiático, por exemplo, não pode submeter às obrigações contidas no pacto, nem muito menos ser responsabilizado internacionalmente
com base no conteúdo dos tratados dos países que são parte da Organização dos Estados Americanos. Aquilo que eu falei para vocês, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é ampla, é universal, tem vários países de vários continentes que participam, fazem parte da ONU e que aderiram, né, e aderem e defendem os direitos humanos. Então, ela é universal. Já a convenção, ela é americana. Estou batendo muito nessa tecla porque vai cair alguma coisa de prova falando sobre isso, hein? Aí vamos lá. Sediado em Washington, né? Aí eu vou falar agora para vocês sobre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. No slide está até escrito errado aí, estou vendo aqui agora. Está Comissão Interamericana, Interamericana de Direitos Humanos. Essa comissão é um órgão autônomo. A missão dela, proteger os direitos humanos nas Américas, nos países das Américas. Ok? Então, ela é considerada o principal órgão da Organização dos Estados Americanos, que é ela que recebe as denúncias aí das pessoas sobre violações dos direitos humanos. Então, é a comissão que recebe as denúncias das pessoas ou dos países sobre violações dos direitos humanos. Ela é composta por 7 membros. Quem são esses membros? Os membros são os países. Então, são 7 países e ela tem um mandato, né, de 4 anos, em 4 anos, onde só pode ser reeleito uma vez cada país. Então, esses membros são 7 membros dos países da América que participam, que são eleitos, ficam com mandato de 4 anos, pode ser reeleito, e depois são outros países que substituem. E são chamados aí, ó, de comissários ou comissionados. Por isso que é uma comissão. Então, esses países são países comissários, ou são países comissionados. São informações que vocês precisam saber. O Brasil é um país comissionado da Comissão Interamericana de Direitos Humanos? O Brasil é um país comissário? É a mesma coisa. Então, só para vocês entenderem, né? São os estados, esses membros aí são estados, não são pessoas. Não pode fazer parte da CIDH mais de um nacional de um mesmo país, ou seja, são 7 membros independentes, são 7 países independentes, ou são 7 comissionados ou comissários independentes. Não pode ter 2 do mesmo país. Então, desses 7 membros aí, não pode ter 2 brasileiros, um argentino, um americano, não. Então, é um de cada país, ok? Não pode ter 2 membros do mesmo país. A composição da CIDH não pode, ao mesmo tempo, ter 2 brasileiros, por exemplo, né? Lógico, como eu falei, são 7 membros, são 7 países, não pode ter 2 países lá sendo representados, né? A comissão realiza o seu trabalho com foco em 3 pilares. Importante vocês saberem esses pilares. É o sistema de petição individual, ou seja, ela recebe denúncias individuais de violação dos direitos humanos, monitora a situação de direitos humanos nos Estados-membros. Aí esses Estados-membros, mais uma vez, vou lembrar, são países da América, da OEA, e trabalham linhas temáticas prioritárias, né? Aquilo que está previsto na OEA, a comissão ela trata esses temas prioritários, que são elencados como prioritários aí para determinados momentos, né? Assinalei importante lá, ó, quem pode acionar a comissão? Qualquer indivíduo ou grupo de indivíduo ou organização governamental ou um estado da OEA pode enviar uma comunicação para provocar a abertura de um caso ou de uma apuração na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, a comissão recebe de qualquer indivíduo. Estou batendo nisso. Por quê? Vocês vão ver que a corte não recebe, não pode receber comunicação de indivíduos. A Comissão Interamericana pode, recepciona e vai tratar disso. Aí a comissão vai encaminhar para a corte, que vocês vão ver que é um órgão diferente aí da comissão. Ok? Então, quem pode acionar a comissão? Qualquer país, qualquer indivíduo, qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer estado da Organização dos Estados da América pode enviar uma comunicação e provocar uma apuração junto com a comissão. Atente-se ao fato de que o indivíduo, já até coloquei a observação, ó, o indivíduo não tem legitimidade para levar uma petição para a corte. A pessoa pode fazer, você, pode fazer uma denúncia para a comissão de uma violação de direitos humanos. Eu posso mandar uma carta para lá e falando que os direitos humanos meus, de qualquer pessoa, está sendo violado.
Mas eu não posso fazer uma carta e mandar para a corte. A corte não recepciona isso. Ela só recepciona aquelas demandas que vêm da comissão. Ok, pessoal? Ou então de algum país. Um país pode fazer uma denúncia na corte. Vocês vão ver mais à frente. A comissão pode levar uma demanda para a corte. Agora, um indivíduo não pode levar para a corte, mas ele pode levar para a comissão. Pegadinha de prova, por isso que eu estou batendo nessa tecla. Uma vez que ela somente a corte, aí ó, atente-se ao fato de que o indivíduo não tem legitimidade para levar uma petição para a corte, uma vez que somente a comissão ou um estado membro da OEA pode provocar a corte, tá bom? Vamos lá. Aí já vamos falar agora da Corte Interamericana. Falamos sobre a comissão, agora vamos entrar para a Corte. A Corte, ela já concede lá em São José, São José da Costa Rica, né, capital da Costa Rica. A Corte Interamericana de Direitos Humanos faz parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. É membro da OEA, né? A Corte possui diferente, olha só, 7 juízes nacionais, ou seja, os Estados-membros da OEA também, com mandato de 6 anos, é diferente, e podendo ser reeleitos uma única vez, assim como é na comissão. Não deve haver 2 juízes da mesma nacionalidade, como é também na comissão, né? Não pode ter 2 países sendo representados, então não pode ter 2 juízes do mesmo país. E o quórum de deliberação da corte é de 5 juízes, ou seja, tem que ter no mínimo 5 juízes numa reunião dessa para deliberar alguma demanda que a corte venha receber da comissão ou de algum país membro da OEA. A corte ela é um tribunal. Ela julga os casos, ela julga os estados nos casos contenciosos, ou seja, julga os problemas que estão acontecendo em determinado país. E a corte tem 2 funções: consultiva, um país pode mandar para ela uma consulta, perguntar se determinada situação considera violação aos direitos humanos ou considera violação a algum tratado, alguma coisa prescrita no Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo. Ou contenciosa. Contenciosa é o quê? É que está decidindo, vai decidir, vai tomar alguma decisão sobre algum país que está violando, né, algum direito previsto. Então, são 2 funções dela, consultiva e contenciosa. Okay? Vou voltar aqui, então, só para vocês terem uma noção, rapidinho de novo. A comissão lá, ó. A comissão são 7 membros, por 4 anos, e pode ser reeleito uma vez. Já a corte, são 7 juízes também, mandato é de 6 anos, enquanto da comissão é de 4 anos, e pode ser reeleito também uma única vez. Mais à frente tem um quadro aí que vai ficar mais claro para vocês aí, essa explicação para vocês guardarem, ok? Então, julga os estados, como eu falei, e tem uma função consultiva ou contenciosa. Em relação à competência consultiva, eu falei, né? Qualquer membro da OEA pode solicitar um parecer da Corte relativo à interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos, ou o Pacto de São José da Costa Rica. Então, um país pode fazer uma consulta sobre alguma interpretação que está prevista no Pacto, né? Ou de qualquer outro tratado que refere aos direitos humanos, nas Américas, né? Lembrando que sempre nós estamos aí com os países da OEA, dos Estados da América. Ao final dos processos, né, no âmbito da Corte, a Corte produz uma sentença e tem caráter definitivo e inapelável. Ou seja, como eu falei, né, a Corte tem um caráter consultivo, mas também tem um caráter contencioso, de decidir. E uma decisão da Corte, ela tem um caráter definitivo. Decidiu, está decidido. O país é obrigado a cumprir. O país que faz parte, né, do pacto. Então, ele decidiu, está decidido, e não cabe apelação. A Corte é o órgão maior que tem nas Américas para tratar de assuntos de direitos humanos. Então, é inapelável, não tem como recorrer a mais ninguém. Decidiu, está decidido, não cabe recurso. A sentença da Corte, como eu falei, é uma sentença internacional que deve ser cumprida espontaneamente pelo Estado. Então, houve uma decisão da Corte, é como se fosse uma sentença, uma decisão judicial internacional, e que ela tem que ser cumprida. Ah, e se o país não cumprir? Eu não vou cumprir aqui. Aí, o país que aderiu ao pacto, ele é executado, e a execução dele é feita contra a fazenda pública, ou seja, um juiz federal que vai implicar ali até questões financeiras, aí, decisões de cunho de caráter financeiro contra o país. Multa, por exemplo.
E, além disso, outras sanções aí que podem ser feitas aí com outros países membros aí, né? Diversos. Então, é importante vocês aguardarem isso. A decisão da Corte, ela é definitiva e inapelável, não cabe recurso. E é uma sanção internacional e os países que aderiram ao pacto são obrigados a cumprir. A sentença da Corte não necessita de homologação do STJ, né? Isso aí eu coloquei isso aí pela Constituição Federal. Tem algumas decisões aí de organismos internacionais que carecem de uma decisão, né, do STJ, de uma homologação do STJ. A Corte não, ela é soberana, decidiu, nem STJ, não pode, vou apelar para o STJ, por isso que ela é inapelável. Não cabe recurso, nem ao STJ, nem a ninguém. Uma vez que é oriunda de organismo internacional e não de Estado estrangeiro. Então, não é a decisão de um Estado contra o país, é a decisão de um organismo internacional, que é a Corte. É considerado, como eu falei, título de executivo judicial, né? E executado por um juiz federal. Isso tudo está previsto na Constituição, talvez vocês vão ser abordados, falar sobre isso, né? Ver isso na matéria de direito constitucional. Não vou entrar em detalhes aqui, foi só informações que eu passei para vocês, que não cai muito em prova, não é muito, não precisamos esmiuçar isso, não. Só vocês saberem que o recurso não tem recurso, que ela é inapelável e que essa decisão ela tem que ser cumprida pelos países que fazem parte do pacto. E aí, então, uma tela que eu coloquei para vocês, né, para saber a diferença aí entre a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse quadro aí fica fácil depois para vocês entenderem. Mas, assim, não é muito, não precisa me preocupar tanto, não é muito de cair em prova, essas pegadinhas. Ah, quantos comissários tem? O mandado de qual é 4 anos, de qual que é 6 anos? Não tem muitas, essas pegadinhas de prova eu nunca vi. Seria muito sacana também, né? Não é esse o objetivo. Mas é para vocês terem noção aí do que é a corte e do que era a comissão. O que vocês precisam saber é a função de cada um. A comissão, como eu passei, ela recepciona demandas dos estados, recepciona demandas até de indivíduos, e a partir dali ela recebeu essa demanda, uma denúncia, por exemplo, ela leva aquilo para a corte decidir. Agora, é claro, né? A comissão, tudo que ela recebe lá, ela vai levar para a corte, ou ela vai servir só de pombo correio? Não. Por isso que ela tem os membros, por isso que ela tem decisões. Tem muitas delas, e a imensa maioria que chega lá, ela sequer encaminha, né? É só aquelas que têm realmente o fundamento. Então, ela faz uma avaliação, uma análise de uma denúncia daquela, de um país, de uma denúncia de um estado, de uma denúncia de uma empresa, de uma denúncia de um indivíduo, avalia aquilo se é pertinente ou não, se cabe ou não, e leva depois para a corte dar uma decisão. Aí é uma decisão como se fosse uma decisão judicial internacional. Okay? Então, a comissão recepciona as demandas de indivíduos, de pessoas, e a corte decide. A corte faz a decisão, quer seja judicial ou uma decisão consultiva, ou seja, isso não pode fazer após algum país fazer esse questionamento, ok? Então, tá aí, a sede, uma é em Washington, outra está na Costa Rica, a comissão tem 7 comissários, o mandato é de 4, já a corte são 7 juízes, e o mandato é de 6 anos. Então, se falou em comissário, é a Comissão Internacional. Se falou em juiz, lembrem sempre, juiz decide. Quem que decide? A corte. Ok? Comissário tá ligado aí à comissão. Né? A função, uma é essencialmente política, como eu falei, ela recepciona aquilo, decide ver se aquilo é pertinente ou se não é. Já a corte, ela é consultiva e contenciosa, ela é decisória. Produz ao final, né? A comissão, ela produz uma recomendação, deve fazer isso, deve fazer aquilo, o país está errando nisso, está errando naquilo. Já a corte não, é uma sentença, uma decisão. Quem pode acionar? Como eu falei, a comissão, qualquer indivíduo, grupo de indivíduos, Estado, uma ONG ou qualquer empresa pode fazer a denúncia junto à comissão. Já com relação à corte, somente a comissão pode levar, ou os estados, os países que fazem, né, que aceitaram a jurisdição da corte, ou seja, aqueles que fazem parte do Pacto de São José da Costa Rica, ok? Bora lá. Vamos falar aí agora sobre alguns artigos. Vou entrar em alguns artigos hoje. Aí nós vamos fazer 4 artigos e nós vamos parar depois. Deixa eu só ver minha hora. Ok, são 9h30. Vai dar para a gente fazer um trabalho. Então, nós vamos aí tratar alguns artigos, 4 artigos hoje. E ao final nós temos aí algumas questões para a gente responder. Bom, a primeira parte lá, a parte 1, do Pacto de São José da Costa Rica, fala sobre os deveres dos estados e os direitos a serem protegidos. Esse artigo 1º, esse artigo 2º, ele é mais genérico, ele é mais para enfatizar
a importância dos países cumprirem aquilo que está previsto no pacto. Então, ele vai assim, enfatizar essa questão aí da necessidade, né, do país membro, ele é voluntário e tem a necessidade dele cumprir, ok? Então, vamos lá, o artigo 1º. Obrigação de respeitar os direitos. Logo no artigo, né, logo no caput aí já fala, né? Os Estados partes dessa convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades neles reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, né? Raça, cor, sexo, idioma, religião, política, posição econômica, nascimento, enfim, sem discriminação nenhuma. Então, todos os estados que fazem parte da convenção, ele se compromete. Ele assinou, o artigo 1º fala que ele é obrigado a se comprometer a respeitar esses direitos e liberdades. No inciso 2º desse artigo 1º, fala, para os efeitos dessa convenção, pessoa é todo ser humano. Aí, né, aqui que a gente entende isso aí. Primeiro, pessoa, logicamente, né, a pessoa ela é um ser humano. Mas entendemos isso aí porque não, esse artigo aí, ele não atinge a pessoa jurídica. Quando fala lá em cima, ó, os Estados partes nessa convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nelas reconhecidas em seu livre exercício, em seu livre e pleno exercício a toda pessoa. Então, quando fala aí é o indivíduo, ok? Não tem aí o caráter jurídico dessa questão. Por isso que o artigo 2º, o inciso 2º fala aí, para efeitos de convenção, ratifica que pessoa é ser humano, né? Aí a gente fala, mas isso é lógico, né? Pessoa é ser humano. É lógico para nós hoje. Vamos lembrar sempre, que eu já falei em outras aulas, que tudo está afeto à Declaração Universal de Direitos Humanos. O pacto, ele é afeto à declaração, ele foi substanciado a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a declaração ela veio de um pós-guerra. Então, naquela época, no pós-guerra, não era assim, pessoa é ser humano, não. Vocês já cansaram de ver isso aí, nem que seja em filme, né? Em relatos históricos, que for, quantas atrocidades eram cometidas contra as pessoas sequer eram consideradas como bem, né? Como qualquer coisa, muito menos como pessoa, né? Então, hoje, por isso que a gente pensa, mas pessoa é ser humano? É, lógico que é, mas naquela época sempre temos que fazer essa menção aí, que é sempre a questão da humanitário que as declarações e que o pacto vai abordar. Okay? E, além disso, não atinge pessoa jurídica aí, para vocês entenderem. Coloquei uma observação aí, ó, que esse pacto, ele traz o princípio da pacta sunt servanda. Esse aí vocês devem ouvir falar também aí, o direito constitucional vai falar sobre ele também, no direito também, de âmbito, na parte geral também, tem menções aí, talvez o professor da matéria vai falar, mas o pacto, esse princípio aí de pacta sunt servanda, ele é previsto no direito internacional e ele representa assim, uma força obrigatória de cumprimento das decisões, porque a pessoa aderiu ao pacto de forma voluntária. Então, por esse princípio de pacta sunt servanda, ou seja, quem participa do pacto como voluntário é obrigado a cumprir, né? Senão, vou fazer parte, o Brasil vai fazer, ou qualquer outro país vai fazer parte do pacto como signatário, ou seja, como membro assinando, só para fazer bonito para o mundo, para falar que cuida dos direitos humanos e não vai cumprir, né? Não é isso. Então, se ele assinou de forma voluntária, que foi, é obrigado a cumprir. Senão, inclusive, incorre em sanções, como nós falamos da corte, né? Então, aí trata-se do princípio da pacta sunt servanda, previsto no direito internacional público. Esse princípio representa a força obrigatória da norma internacional e o compromisso dos Estados-membros de cumprirem e respeitarem a norma internacional de forma voluntária. Ok, pessoal? Esse é o artigo 1º. O artigo 2º, que coloca lá, como eu falei para vocês, tanto o artigo 1º quanto o artigo 2º vai consolidar o documento, a importância do cumprimento do documento. E o artigo 2º fala sobre o dever de adotar as disposições de direito interno. O que é isso? Os países, eles são obrigados, não basta simplesmente se tornar um signatário e falar que faz parte, como eu falei. Ele tem que, inclusive, incutir isso no próprio documento interno, como o Brasil o fez, que eu falei para vocês, em 1999, né? Por meio de um documento interno, uma lei, ratificando esse posicionamento aí da necessidade do cumprimento de tudo que aquilo foi estabelecido no pacto, e às vezes até mudando
algumas coisas aí, o Brasil até teve que mudar alguma parte da sua legislação para se adequar a esse pacto que ele é signatário. Então, o artigo 2º, ó, se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1º ainda não estiver garantido por disposições legislativas, ou seja, lei, ainda não for lei, ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições da Convenção, as medidas legislativas ou outra natureza necessária para tornar efetivo tais direitos e liberdades. O que isso quer dizer? Aquilo que eu falei. O país é obrigado a positivar isso dentro da própria lei dele. Criar uma legislação, passar por dispositivos legislativos, quer seja no âmbito federal, por meio, né, da Câmara, do Senado, quer seja por meio dos estados, nossos, das assembleias, mas ele é obrigado a positivar aquilo que está previsto aqui e não pode ter nada contrário, né? Isso vai ficar mais claro um pouquinho para frente aí, quando a gente falar de algumas questões específicas. Coloquei uma observação aí, ó, que o compromisso dos Estados não deve ficar só no ato formal da assinatura da ratificação, mas deve significar, se preciso, por modificação nas próprias normas. É o que eu falei para você. Não basta ser signatário do Pacto de São José da Costa Rica. Tem que fazer valer os direitos e os deveres impostos. E aí, mesmo se tiver algum dever imposto que há necessidade de mudar uma lei interna do país para se adequar, se ele é signatário, ele vai ter que mudar. Ou seja, o direito que está previsto no pacto, ele é maior do que o direito interno, por isso que ele tem que mudar. Isso foi o país entrou de uma forma voluntária nisso, ok? O artigo 3º fala sobre o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. Isso quer dizer, toda pessoa tem um direito de reconhecimento de sua personalidade jurídica. É ser reconhecida como pessoa. Toda pessoa tem direito de ser reconhecido como pessoa. Como eu falei para vocês, né? Parece óbvio, mas sempre lembrando que isso aí tudo faz parte de um pós-guerra. E no pós-guerra, as pessoas não tinham direito nenhum, muitas delas. E muito menos a uma personalidade, né? E a gente viu aí, pós-guerra, pós-segunda guerra, antes da segunda guerra, e aí aquelas questões, principalmente da Alemanha, né, de Hitler, de uma raça única, e, enfim, as perseguições que teve, não só lá, como em vários outros países, ou seja, a pessoa não tinha valor nenhum. Então, ele está aí ratificando, mais uma vez, toda pessoa tem o direito ao reconhecimento de ter uma personalidade jurídica. Coloquei observação aí, importante, tá? Está lá em vermelho, guardem, que isso aí é questão de prova que cai. Esse direito de personalidade são dotados das seguintes características. Primeiro, são inatos. O que é inato? O simples fato da pessoa nascer, o simples fato dela ser humano, esse direito ela já tem. Ele é o que a gente chama de direito originário. Só do fato de nascer, essa direito à personalidade jurídica, ela já tem esse direito. Não tem que ter, só vai ser, e depois, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho, né, como que é o considerado nascer, mas só vai ter direito depois que ela for registrada? Não. Nasceu, pronto, já nasce com esse direito aí de ser reconhecido como personalidade, ser reconhecido como pessoa. Isso que quer dizer inato, ou seja, inerente da condição humana. Absoluto, é um direito absoluto, ou seja, ele é erga omnes. Quando a gente fala erga omnes, que ele é direito absoluto para tudo. Não se mexe, não se muda, ele não é um direito flexível. Não, ele é absoluto. Esse direito tem, pronto, acabou. Não se mexe nisso, não se questiona isso, não há que se mudar isso. Não há que se fazer, né? Tem direito à personalidade jurídica desde que. Não, não é desde que. Ele é absoluto, tem direito e pronto, acabou. Ok? É vitalício. Enquanto a pessoa estiver viva, ela tem esse direito, né? Ela acompanha a pessoa em toda a sua existência. É intransmissível, ou seja, eu não posso transmitir o meu direito de personalidade, de ser considerada uma pessoa para uma outra pessoa. Eu não quero. É irrenunciável também. Eu não quero ter esse tipo de direito. Não, isso aí é o fato de você ser humano, independente se você quer ou se você não quer. Você não pode se abdicar desse direito. E também não pode transmitir direito para outra pessoa. Então, por isso que isso aí costuma cair, tá? Essas características aí costumam cair, né? O direito de personalidade,
quais são os princípios aí? Então, são inatos, absolutos, vitalícios, intransmissíveis e irrenunciáveis. Ok? Vamos chegar no artigo 4. Aí o artigo 4 aqui, ele é grande, tem vários incisos, e aí nós vamos até parar nele aqui hoje, porque nós não vamos delongar muito, o nosso tempo passa e a gente também não quer confundir vocês. Mas o artigo 4, ele já faz parte do capítulo 2º, tá? Do Pacto, Pacto São José da Costa Rica, e ele vai tratar sobre o direito à vida. Aí, mais uma vez, né? Poxa, tem que positivar isso, tem que colocar uma lei, aquelas coisas que são direitos, para falar sobre o direito da vida, né? O direito da pessoa viver, parece, como falei, né? Uma coisa assim, tá ilógica, mas sempre lembrando que nós estávamos no pós-guerra e hoje se está assim, graças a Deus, que são documentos e normas internacionais que estão protegendo as pessoas. Então, o direito à vida, no inciso primeiro, passa o seguinte, olha só, toda pessoa tem um direito que se respeite a sua vida, meio óbvio, né? Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Aí, pessoal, guardem isso aí. Coloquei em vermelho, concepção. Por quê? Porque esse artigo ele entende, né, esse pacto ele atende à teoria concepcionista. O que é essa teoria concepcionista? É que a vida ela nasce na concepção, logo lá onde que houve a fecundação. Não é quando a criança nasceu, assim que ela foi concebida. Espermatozoide, óvulo, fundiu, pronto. Já lá no feto, já é considerada ali uma vida. Aí, nós não vamos entrar nesses detalhes, né? Porque tem questões polêmicas aí que as pessoas podem questionar. Ah, e a questão, por exemplo, do aborto? E aí, como é que trata isso? Então, são questões polêmicas, não cabe a gente entrar nisso aqui, aí passa por cunho ideológico, por cunho religioso e por aí vai. Então, não é esse o objetivo nosso, a gente não quer entrar com esse detalhe aqui. Se né, faz o aborto do feto é vida ou não é certo ou não é, são questões aí que a gente, né, não entende, por isso que ela é pouco polêmica. Mas o importante é você saber que esse artigo ele entende o direito à vida previsto aqui, está escrito lá, desde o momento da concepção. Então, de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, não é no momento do nascimento, é da concepção. Na barriga da mãe já tem direito, ou na concepção ali, como eu falei. Espermatozoide, óvulo, fecundou, pronto. Na fecundação já é a vida. Ok, pessoal? Guardem isso, hein? No momento da concepção, teoria concepcionista. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Então, o artigo 1º, voltar lá tudo. Ó, toda pessoa tem o direito que respeite sua vida, esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Vamos lá. Nos países que não houve, aí nós vamos falar muito agora sobre a questão de morte, tá bom? Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves. Eu grifei tudo isso daí porque são 7 itens importantes que trata desse artigo, né, o direito, essa questão de morte, né? Então, a pena de morte só pode ser aplicada em delitos mais graves, em cumprimento de sentença final, né, de tribunal competente, então quando não houver mais recurso, dentro da lei, então tem que ter uma lei prevendo isso, como que vai se estabelecer uma pena de morte, promulgada antes de haver o delito cometido, então não adianta a pessoa cometer um delito lá atrás e a partir de agora aquele delito é considerado, tem como pena de morte, então vamos julgar aquela pessoa lá atrás. Não. Então a lei tem que ser anterior ao fato, ao delito. Tampouco se estenderá a sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente. Lógico, né? A pessoa às vezes cometeu um delito, no passado era crime, hoje não é mais. E aí vai se aplicar a pena a ela? Isso aí nós já falamos sobre isso lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas quero voltar aqui, ó. Por que lá nos países que não houverem abolido a pena de morte? Porque tem país que é signatário do Pacto de São José da Costa Rica que tem pena de morte. Os Estados Unidos, alguns estados, né, americanos, alguns estados lá
que compõem os Estados Unidos, eles têm pena de morte, vocês sabem disso. Então, mas por que então que o Pacto de São José da Costa Rica não veio abolir isso? Por que ele não veio falar, não vai ter pena de morte? Por conta que aquilo, desde a Declaração Universal, que a gente já falou, é a soberania dos países. Então, o pacto, a própria declaração, ela não quer ferir a soberania dos países. Cada país tem a sua soberania, cada país trata determinado tema de acordo com determinado interesse. E alguns países, então, têm a pena de morte. Então, eles entendem, bom, tudo bem, tem a pena de morte? Tem, mas então tem alguns pré-requisitos para essa pena de morte. E aí, vão lá, são delitos graves, não pode ser qualquer delito para ter uma pena de morte, né, por uma decisão aí de um presidente, uma decisão aí de qualquer pessoa, pena de morte, não, tem que ser por um delito grave, esse delito ele tem que passar por uma sentença, ou seja, ele tem que passar por um julgamento, e vai ser só após a sentença que não cabe recurso, por isso que é a sentença final de tribunal competente, em conformidade com a lei, então não pode ser uma decisão arbitrária, tem que ser prevista em lei, que estabeleça tal pena. Promulgada antes de haver o delito cometido, como eu já falei, né? O crime tem que ser, a lei tem que ser antes do crime, muito menos não pode ser aplicada, né, se o delito acontecer depois, né, com uma lei que já não está vigorando mais, né? Aplicação a delitos às quais não se aplique uma lei atual. Então, já se não tem nada falando sobre isso atualmente, não há que se cumprir pena de morte. Então, é importante isso. Por isso que os países por isso que ela não aboliu, porque nós temos países que têm pena de morte. O inciso terceiro, não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que a hajam abolido. Importante, porque se o país já aboliu a pena de morte, a partir do momento que ele se tornou um signatário do Pacto de São José da Costa Rica, ele não pode retroceder. Isso aí é um princípio também de assuntos ligados aos direitos humanos. Ele não retrocede, o princípio da não retroação. Então, se um país tinha pena de morte e aboliu, e ele não pode voltar com ela posteriormente. Né? Isso aí, se ele aderiu ao pacto, ele não pode. Okay? Se já tem a pena, que siga. Agora, se ele aboliu e quer voltar com ela, não pode. Okay? Nenhum caso de pena de morte, né? Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por direitos políticos, por delitos políticos, e nem crimes comuns conexos, parecidos com políticos. Por quê, pessoal? A gente sabe, né, que em vários estados nossos americanos aqui, nós temos vários casos onde esses direitos aí, onde era afrontado, inclusive havia pena de morte por questões políticas. Isso é comum, sempre foi muito comum. Por isso que a convenção, então, veio para abolir isso aí. A pena de morte não pode ser aplicada no delito político, e nem delito conexo ou seja, parecido ou vinculado a qualquer crime político. Não se deve impor a pena de morte à pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de 18 anos ou maior de 70. Isso cai em prova. Vira e mexe tem pegadinha. Então, a pena de morte não pode ser para menor de 18 anos e nem maior de 70. E também não pode ser aplicada a mulher em estado de gravidez. Cai em questões toda hora esse questionamento aí, ok? A pena de morte pode ser aplicada a pessoas com mais de 20 anos, por exemplo. Então, menor de 18, maior de 70 é o prazo, e mulher grávida, não pode. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente. O que quer dizer isso aí? Toda pessoa ela tem o direito de recorrer. Foi condenada à pena de morte, ela tem o direito de recorrer. Ela pode solicitar anistia ou indulto, que são a pessoa não ser criminalizada, ela foi perdoada. Tanto a anistia quanto a indulto é como se fosse um perdão do Estado pelo aquele crime que ele cometeu. Então, ela tem direito a fazer esse pedido de perdão, anistia ou indulto, ou a comutação da pena. O que é comutação da pena? É uma troca.
uma troca por uma pena menos grave. Por exemplo, isso acontece muito, né? Vira e mexe a gente vê isso aí. Nos Estados Unidos acontece muito. A pessoa está lá condenada à morte e há uma comutação da pena e ela vai ficar, em vez de morrer, uma prisão perpétua, por exemplo, que tem lá também, em alguns estados. Ou uma prisão de 30 anos, 50 anos, não sei. Né? Então, isso que é a comutação da pena, é a troca da pena de morte por uma pena menos grave. Ok, pessoal? Bom, eu vou partir agora, isso aí eu queria parar para vocês por aqui, porque os artigos do pacto são grandes, 82 artigos, mas o principal de tudo é isso que nós falamos até agora. Se estudarem e conhecerem esses assuntos dessa aula de hoje, é o mais importante relativo ao pacto. Nas próximas aulas, nós vamos falar só sobre os artigos, aqueles artigos principais que costuma cair na questão de prova. Eu mandei para vocês o pacto hoje aí, assim como já mandei esse slide também. Então, deem uma lida no pacto depois, em todos os artigos, e vocês verão que imensa maioria desses artigos lá estão relacionados, né, são quase todos já que foram citados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quase todos. É apenas uma consolidação, né, ratificando aquilo lá. E muitos aí estão nas nossas constituições federais, constituições do Estado, ou outras normas aí previstas aí, leis extravagantes previstas também. Então, é muito importante que vocês deem uma lida depois para ter uma noção, mas os artigos principais, que são mais polêmicos e que caem em prova, na próxima aula nós vamos estar abordando eles. Ok, pessoal? Vou dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma pergunta, alguma coisa específica, mas aí eu vou fazer o seguinte, ó, enquanto eu olho aqui, nós vamos fazer duas questões aí hoje, ok? Essa primeira aí, ó, deem uma lida e respondam para mim, por favor. Nos expressos termos previstos no Pacto de São José da Costa Rica em relação à pena de morte, acabamos de estudar isso, né? É correto afirmar: nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta poderá ser imposta, respeitados os demais requisitos previstos no Pacto, direitos políticos, direitos comuns, direitos políticos. B, não se deve impor a pena de morte à pessoa que no momento da perpetração do delito for menor de 25 anos. C, nos países que não houver abolido a pena de morte, essa poderá ser imposta, respeitados os demais requisitos previstos no Pacto, pelos delitos mais graves. E D, só será possível restabelecer a pena de morte nos estados que hajam abolido e respeitado os demais requisitos. Deem uma olhada aí, vou dar um tempinho para vocês, respondam para mim, por favor. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui para ver se tem alguma pergunta de vocês para a gente poder responder aqui, ok? Bom, vamos lá. O pessoal já começou a responder aqui embaixo aqui, mas tem uma pergunta aqui em cima aqui. Deixa eu achá-la aqui de novo. Foi o Guilherme, né? O Guilherme Borges. Todos os países americanos aderiram ao pacto? Não, Guilherme. Nem todos os países aderiram ao pacto de São José da Costa Rica, ou também conhecido como Convenção Americana de Direitos Humanos, ok? São alguns países, nem todos, países que são americanos que participam não, ok? O Brasil consolidou isso tardiamente, demorou, mas hoje faz parte. A DUDH, ou seja, Declaração Universal de Direitos Humanos, também é voltada para o julgamento do Estado ou do indivíduo.
Aí, Thaís, a Declaração Universal de Direitos Humanos, lembra que eu falei para vocês lá sobre a questão de poder vinculante dela e tal, isso é importante vocês saberem, ela é uma recomendação, né? Então, tecnicamente, ela é uma recomendação para todos os estados, e que pode também ser, indivíduos podem invocar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sim, mas ela é tecnicamente uma recomendação que hoje se entende pela corrente majoritária, apesar de ser um pouco polêmico, alguns entendem que ela tem um poder vinculante, que é obrigatório os estados a cumprirem. Então, isso aí vai aí meio de cada estado. O Brasil, a corrente é que ela é a majoritária, que é obrigatória. Então, a sua pergunta me fala se a DUDH também é voltada para o julgamento do Estado ou do indivíduo. É do Estado, geralmente ela é do Estado, mas pode ser também com relação ao indivíduo. O que pode acontecer? A declaração ela é um documento, ela é uma recomendação. E aí o que se trata de uma violação, uma denúncia de uma violação de direitos humanos, ela é feita na comissão. Então, essa comissão ela pode denunciar tanto um Estado que está cometendo delitos, quanto um indivíduo. Então, a declaração respondendo você aqui, ela pode ser tanto para o Estado quanto para o indivíduo, ok? A Corte pode decidir uma sanção para o Estado. A Corte decide a sanção para o Estado. Mas, como a declaração ela é ampla, a Declaração Universal ela pega todos, ela pega indivíduos também. Então, indivíduos também podem ser condenados, aí, principalmente se forem autoridades, né? Que podem ser chamados a serem questionados e serem sancionados. Quem são as pessoas jurídicas? Pessoas jurídicas, pessoal, que tem uma pessoa física, quem fez a pergunta aqui, o Danilo. Pessoas jurídicas, Danilo. Pessoa física é a pessoa comum, eu, você, são consideradas pessoas físicas. Pessoas jurídicas são empresas. Por exemplo, pessoas físicas têm CPF, pessoa jurídica tem CNPJ. Então, quando é uma empresa, ela é considerada a pessoa jurídica. Quando é um país, quando é um órgão, são todos considerados pessoas jurídicas, ok? Há correntes que dizem que o direito vem antes mesmo do nascimento. Sim, tem, é verdade, Thaís. Tem questões aí que falam, a gente não vai entrar nesse detalhe, é um pouco até polêmico, né? Quando fala assim, correntes e tal, a nossa prova ela sempre cai mais no direito positivado, aquilo que está escrito. Então, mas nós temos aí correntes mesmo que tratam que até mesmo antes da pessoa nascer, ela já tem direitos, né? É como é o caso aqui que eu falei para vocês aqui, né, da teoria que nós temos aqui, que é a do pacto, isso tem que ser entendido, que ela é a teoria concepcionista, ou seja, ela entende que antes do nascimento já existe o direito, como por exemplo, basta a fecundação, né? Havendo a fecundação, já é um óvulo, já é uma pessoa de direito, já é considerado uma pessoa, segundo o nosso pacto São José da Costa Rica, ok? Não esqueçam disso. O Guilherme perguntou: de acordo com o pacto, o Brasil não pode estabelecer pena de morte? Exatamente. O que aqui fala, né? O Brasil ele não tem pena de morte, então no Brasil não pode haver pena de morte. Pelo próprio pacto, se o Brasil amanhã depois quiser implementar a pena de morte no país, além de todo o trâmite aí constitucional que a nossa Constituição já não permite, não existe pena de morte no país, também tem a questão aí do próprio pacto, né? Teria que o Brasil até deixar de ser signatário do Pacto São José da Costa Rica. Bom, o resto aí, o pessoal então aí está fazendo as respostas, né? Deixa eu ver aqui a maioria que deu. Maioria letra C, maioria letra C. Vamos embora lá então, trabalhar. Deixa eu ver o horário aqui. Quase 10 horas, está acabando a aula. Vamos lá. Então, nos expressos termos previstos no Pacto São José da Costa Rica, prestem atenção na pergunta. Nos expressos, ou seja, naquilo que está expresso no pacto, ok? Então, não é entendimento, não é um entendimento da maioria das pessoas, não. É no expresso, naquilo que está escrito no Pacto São José da Costa Rica em relação à pena de morte, é correto afirmar que, nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta poderá ser imposta, respeitados os demais requisitos previstos no pacto, delitos políticos ou delitos comuns, conexos com delitos políticos. Errado, né? Acabamos de estudar isso daí, falamos que aí não pode ter pena de morte, nos países que não pode ter pena de morte, não pode ter pena
por crimes políticos, inclusive falando da idade, né? Acabamos de falar sobre essa questão aí, ok? Então, essa situação, essa daí está errada. Letra B. Não se deve impor a pena de morte à pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de 25 anos. Também acabamos de falar isso aí, lembra lá? Pessoa aí menor de 18 anos, maior de 70 ou mulher grávida, né? Então, aí está aí, ó, for menor de 25 anos. Não, é menor de 18 anos. Letra C. Letra C. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta respeitados os demais requisitos previstos no pacto pelos delitos mais graves. Ok, pessoal? Certinho. Vejam a diferença lá de cima, lá, né? A letra A fala que nos países que não houverem abolido a pena de morte, essa poderá ser imposta respeitados os demais requisitos previstos no pacto a delitos políticos e delitos comuns conexos à política. Então, está errado é isso aí. Crime político não pode. A letra C então está ok, desde que sejam os crimes mais graves, mas nos países que não houverem abolido, ou seja, país que ainda tem a previsão de pena de morte. E a letra D, vamos passar sobre ela, só será possível restabelecer a pena de morte nos estados em que hajam abolido, respeitados os demais requisitos previstos no pacto para os delitos mais graves. Não, só será possível restabelecer a pena de morte. Lembra que eu falei para vocês? Se um país aboliu a pena de morte, ele não pode voltar, ele não pode novamente estabelecer a pena de morte. É o princípio de não retroagir com relação aos direitos humanos, ok? Então, ele não pode restabelecer pena de morte. Aboliu, acabou. Não pode ter pena de morte. Então, a resposta correta aí, o pessoal, todo mundo acertou aí, né? Todo mundo colocou letra C. Bacana, essa daí foi fácil. Vamos lá para a próxima questão. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Poliane está falando aqui, só em casos de guerra declarado, correto? Essa aí é a questão da pena de morte que está falando, né? Na nossa legislação temos essa questão aí, já expressa, hein? Por isso que é importante ter essa questão aí. Porque no Brasil, então, o Brasil aderiu ao decreto em 1999. Nossa Constituição é anterior. E a nossa Constituição fala que não há pena de morte, salvo em estado de guerra. Okay? Estado de guerra é outra questão, aí vai mais sobre questões de crimes militares, sobre outras questões, crimes de guerra, né? Sobre outras questões mesmo de confronto. Okay? Então, no caso, realmente é isso aí mesmo, salvo em caso de guerra aqui no Brasil, guerra declarada, né? Isso é previsto na nossa Constituição. Bom, vamos lá nessa outra. Vou passar aqui para vocês que vocês respondem. Enquanto isso, vou ver se tem mais alguma questão aqui também. Mais alguma pergunta. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, sem qualquer distinção. Os direitos humanos somente serão exercidos em países que assinarem tratados com a ONU. A escravidão ou servidão, bem como o tráfico de escravos, só serão mantidos em países cuja prática da escravidão é considerada dever religioso. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de ser sem interferência, ter opiniões, de procurar, receber, transmitir informações, ideias, qualquer meio dentro das fronteiras do seu país de origem. Ok? Isso aí nós já estamos fazendo questões lá da declaração. Dê uma olhada aí para a gente poder relembrar e vocês respondam aí, enquanto eu vou olhar se tem mais pergunta aqui, ok? Aqui o Felipe, ó, Felipe Irs, parece, mas o Brasil não aboliu totalmente a pena de morte, pois em tempo de guerra poderá haver. Então, ele não poderia aproveitar e estender para o tempo de paz também não? Não, Felipe, isso é o princípio que nós falamos aqui, ó, de não retroagir com relação aos direitos humanos. De acordo com o pacto, ele não pode retroagir, ou seja, se não estava previsto, se ele aboliu, ele não pode retroagir isso aí, o direito humano, e a partir de agora declarar a morte em estado, mesmo não estando em estado de guerra, ok? Então, pelo pacto, não pode. Ele teria problemas internacionais aqui, porque aderiu aí ao Pacto de São José da Costa Rica, ok? No caso aqui, em tempo de paz que você está falando, né?
Mas se fosse com guerra declarada, já era previsto, antes mesmo dele até aderir ao pacto, então já estava previsto. Aí é o princípio da soberania do país. Não precisou mudar para isso. Mas aqui, com relação a isso aí, não pode não, ok? Aí a Pauline está falando aqui, né, que não, porque é bem expresso no Código Penal, que só é permitido em caso de guerra declarada, na nossa Constituição também está lá. Bom, essa daqui já, a resposta pessoal aí já está colocando uns letra A, outros letra D, letra A ou letra D. Bora lá? Vamos aproveitar então, pessoal, para a gente fazer esse debate. Estamos no finalzinho da aula aí, falta 5 minutinhos, essa é a última questão e acaba, mas só para ficar mais bacana aqui. Questiona aí para nós aí, por favor. Metade está letra A, metade está letra D. Por que que é letra A ou por que que é letra D? Vamos lá, vamos aprender junto aí, ó. Já que o pessoal está A e D, provavelmente a letra B, vamos ver lá a letra B, ó. Os direitos humanos somente serão exercidos em países que assinarem tratados com a ONU. Não é tratado com a ONU, né? São países que são signatários da ONU e os direitos humanos são direitos universais, como nós falamos. Então, a letra B é isso aí. A letra C, a escravidão ou servidão, bem como o tráfico de escravos, só serão mantidas em países cuja prática da escravidão é considerada dever religioso. Totalmente a gente sabe isso aí, que lá na nossa declaração, a questão da escravidão, ela não é permitida, né, na nossa declaração universal, ok? Então, essa daí está bem tranquila. A letra A e a letra B. Vamos lá. Vamos debater aí para a gente aprender melhor. A letra D está falando, ó, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, correto? E expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, desde que dentro das fronteiras de seu país de origem. Essa é a letra D. O que vocês acham que está errado nessa letra D aí, ou a letra A? Todo ser humano tem a capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, sem qualquer distinção. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Senhor comandante, peço licença para o ensejo perguntar se há alguma possibilidade do projeto ser estendido para o CFO. Thaís, não. A gente não vai estender para o CFO pelo seguinte, o objetivo principal do nosso projeto aí que a gente fez inicialmente foi da gente conseguir ajudar vocês, principalmente o pessoal aqui da nossa região, que tem muita dificuldade, da região de Goiânia, são 26 cidades, o pessoal tem muita dificuldade, e a gente fez, então, para poder ajudar, fizemos esse cursinho, para poder colocá-los no pé de igualdade de competição com outras pessoas aí, de outros locais aí que têm condições, né? E o objetivo nosso é o quê? A gente aprovar o máximo de pessoas daqui para que a gente possa ter mais policiais aqui, melhorar a segurança daqui, as pessoas, vocês trabalharem aqui, e é isso aí que foi. O CFO já é distinto, né? O CFO já é um pouco mais, o número de vagas é menor, são menos oficiais que nós temos, e essa questão dos oficiais aqui a gente não tem essa especificidade, né? Isso aí geraria uma demanda muito grande para nós, é um curso mais complexo, que teria para a gente dar aula para vocês fazer cursinho, teria que ter toda a nossa equipe formada, bacharel em Direito, porque a previsão é que para fazer o concurso do CFO, vocês sabem, né, o pré-requisito é ser bacharel em Direito, ou seja, ter o curso de Direito, então seria mais dificultoso para a gente. Então, nesse primeiro momento, pode ser que não, mas nesse primeiro momento ficaria mais difícil, que nós não temos assim, apesar de termos muitos oficiais, eu sou um deles, os tenentes, quase todos que estão aí são bacharéis em Direito, mas a gente ia criar um pouco mais de dificuldade para isso, e assim, uma demanda que ia gerar grande, porque não é fácil, e para um retorno nosso, vamos dizer assim, para a nossa unidade menor, né, na medida que o oficial, ele não especificamente trabalharia aqui. Então, a princípio, nós não temos projeto não, tá bom? Mas podemos pensar. Letra D é pegadinho, o final está diferente da lei. Gustavo falou, pegadinha na letra D, desde que dentro das fronteiras do seu país de origem, o Guilherme elencou isso aí, que não é a letra D, porque desde que as fora das fronteiras, a transmissão por qualquer meio valente das fronteiras, tal, bacana. O pessoal tá safo aí, hein? É isso aí mesmo, pessoal. Então, a resposta correta é a letra A. Por que que a letra D está errada? Olha, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão? Certo, tem.
Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opinião, de procurar e receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio, certo. Mas aí, desde que dentro das fronteiras do país, não é. O que é vedado a questão do anonimato, o que é vedado desde que ela não incorra em crime, né? Desde que ela não atinja direito de outras pessoas. É o que eu falei para vocês aquela vez lá, né? A pessoa tem o direito de opinião, tem o direito de se expressar, mas, por exemplo, ela não pode caluniar, né? Então, isso aí que é previsto em lei. Então, essa parte final aí não tem, não. Desde que dentro das fronteiras do pós-país, não. O principal é que esse direito dela seja limitado no sentido de não ofender o direito de outras pessoas ou no sentido dela não cometer crime. E também a nossa Constituição fala sobre a questão do anonimato, né? Vedado o anonimato, ok? Então, a letra A, todo ser humano tem capacidade para gozar dos direitos e das liberdades estabelecidos na Declaração Universal de Direitos Humanos, certinho, sem qualquer distinção. Raça, cor, religião, então todo ser humano tem direito a gozar, todo tem a capacidade, né, para gozar os direitos e liberdades. Essa aqui é a letra certinha, a letra A. Ok, pessoal? Cuidado, então, aí com relação a essas pegadinhas, tá vendo? Muita gente aí embarcou aí, ó, na letra D, por conta disso aí. Foi direto lá, tudo certinho no início. Lá no finalzinho, essa frasezinha aí acabou com essa questão e colocou ela errada. Ok, pessoal? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Então, fiquem com Deus, pessoal. Boa noite. Muito obrigado para aqueles que estiveram com a gente até aqui. Contem conosco e nós vamos aí passando as novidades para vocês aí durante essa semana. Temos novidades boas aí para vocês, ok? Grande abraço, fiquem com Deus. A todos vocês, a minha cordial e efusiva, como sempre, continência de respeito, carinho e consideração. Bons estudos para vocês.